A experiência de quase morte ajuda a deixarmos de viver uma quase vida. As pessoas que passaram por uma experiência de quase morte ou que tiveram uma doença grave como um câncer, um infarto ou algo muito traumático, geralmente ressignificam a própria vida e começam a viver de fato, começam a valorizar o que realmente importa na vida. E por que algumas pessoas só mudam a percepção e o valor que dão para a vida depois de passarem por algo tão traumático? Porque uma coisa é a gente saber que a vida é breve, a gente compreender isso racionalmente, a gente saber da nossa finitude e do que realmente importa na vida. Outra coisa é a gente conseguir colocar isso em prática. E quando a gente tem alguma dessas experiências traumáticas, como um acidente, como uma doença muito grave, a gente vai lá no fundo do poço e a gente realmente passa a compreender o que mais importa nessa vida. Algumas pessoas, inclusive, finalmente encontram um propósito para viver depois de uma experiência dessa, ou se engajam ali em ajudar outras pessoas. Muitas pessoas conseguem ter mais empatia pelo outro, conseguem cuidar mais do planeta, conseguem se doar mais a partir dessas experiências, passam a deixar de acumular apenas riquezas e passam a acumular experiências, a acumular prazer e o valor de viver. E como nós que não passamos por uma experiência de quase morte, ou por um adoecimento muito grave, ou um acidente, podemos de fato valorizar a vida. A gente pode fazer isso reparando como essas pessoas mudaram, inclusive conversando com elas, parando para observar, para entender o que aconteceu com elas. Na clínica, eu tenho o privilégio, como psicólogo, de atender muitas pessoas que passaram por essas experiências traumáticas, dificílimas, e é incrível, é impressionante o brilho nos olhos delas, o prazer de viver. Inclusive isso ajuda a melhorar na depressão, inclusive isso ajuda a dar sentido para a própria vida. Isso me encanta, isso me faz também valorizar mais a minha própria vida, as minhas conquistas, a celebrar a vida, porque a gente fica às vezes sofrendo tanto por aquilo que nos falta, ou fica buscando uma perfeição, ou fica esperando chegar em tal ponto, em tal objetivo, ter tanto dinheiro para de fato valorizar a vida. E a vida passa como um sopro, a vida é movimento, a vida é colecionar momentos.